Glória a Deus, graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Fazer um estudo hoje, o cristão e a política. Amém? Por que os crentes passam muita prova hoje, irmão? Porque envolve com essa política corrompida. Antigamente, os reis que temiam a Deus, os profetas envolviam, porque Deus mandava envolver por causa do povo, mas eram reis tementes a Deus. Aquela época, as leis de Deus eram constituintes de um país. Amém? Apesar que hoje a Constituinte do Brasil também tem leis, parâmetros bíblicos, né? Não roubarás, né? Não furtarás, mas naquela época era totalmente bíblico a Constituinte. Amém? Você pode olhar que lá no, não sei se foi Pernambuco, onde que foi, os malandros começou a revoltar contra a igreja, querendo pôr fogo na igreja. Eu coloquei até um vídeo no canal aí. Amém? Eu vou pôr até parte 2. Depois vocês dão uma olhada, vocês vão ver aí o cristão e a política parte 2. Amém? Que eu coloquei lá. Por que essa cidade está passando luta? Porque foi apoiar o Bolsonaro. Mandou o Bolsonaro subir nos púlpitos da igreja. Os crentes começaram a apoiar. Dar palpite. Pode apoiar sem dar palpite, irmão. Você pode votar sem entrar no meio. Sem misturar. Amém? Porque essa política é muito corrompida. Aí o Bolsonaro é contra malandro. Os malandros revoltou com a igreja. Amém? Por isso que estava uma guerra aí, uma época, eles pondo fogo nas igrejas aí, numa cidade do Brasil. Olha aí que tem um vídeo no meu canal, que eu não me lembro, não sei se foi Pernambuco e tal. Amém? E você pode olhar que quando o profeta Eliseu foi chamado para o cargo de profeta, ele estava com uma junta de boi. O que é uma junta de boi? Alguns bois. Amém? Uma junta, um coletivo de bois. Amém? A primeira coisa que ele fez foi sacrificar os bois, porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ele não queria voltar ao que ele era antes. Ele deu ouvido ao chamado de Deus. O que ele quis dizer? Eu não preciso de boi, porque Deus agora cuida de mim. Eu cuidava de boi para mim comer, para mim sobreviver. Mas agora Deus cuida de mim. Amém? Por isso que Deus mandou separar o dízimos e oferta para a casa de Levi, a qual ele tinha separado para sacerdote no templo, porque Deus sempre cuidou dos seus. Amém? Então ele sacrificou o boi. Tem muita gente ressuscitando boi, político ressuscitando boi. Marcos Feliciano, Abílio Santana, estão ressuscitando boi. Foi chamado para ganhar almas, mas quer ganhar dinheiro na política também. Foi chamado para ressuscitar boi. Pastor, o senhor é contra crente entrar na política? Nos dias de hoje eu sou. A maioria dos crentes que entram lá sai corrompido. Não é eles que convertem a política, é a política que converte eles. Amém? Então vou fazer um estudo de alguns versículos sobre política. Amém? Os púlpitos aqui das Assembleias de Deus de Minas Gerais, na época que o Pimentel estava elegendo presidente, ele subiu nos púlpitos para falar com o povo. Um maçônico. Pimentel, para vocês que não sabem, aqui na Pampulha, agora eles tirou. Tinha uma trincheira aqui que tinha uma cabeça de bode, porque ele é maçom. Ele colocou a cabeça de bode aqui no negócio, aí depois eles tiraram. Um homem maçônico subindo nos púlpitos das igrejas, né? Subindo no púlpito das igrejas. Olha para você ver a condição das igrejas de Minas Gerais. Então, mesma coisa, irmão. Bolsonaro está falando Deus por todos, tal, mas ele não é crente. Ele não podia subir no púlpito das igrejas. Ele não pode, ele não é crente. Amém? Até que aquele da Ciolo é crente. Ele podia subir, contanto que não falasse de política, mas o Bolsonaro não é crente. Nada contra o Bolsonaro, irmão. Tomara que faça um bom governo, estou orando por ele, pelas autoridades. Não estou falando mal do Bolsonaro. Eu acho que ele vai fazer até um bom governo, porque a intenção dele é boa, está pondo Deus no meio. Foi lá para o povo de Israel, valorizou. Amém? Chegou lá nos Estados Unidos e falou, isso é um exemplo para nós, porque os Estados Unidos, lei é lei lá, lá não é brinquedo não. Então ele tem intenção boa. Mas aqui nós estamos falando sobre política e a igreja. E a verdade tem que ser pregada. Preste atenção. Vamos lá. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,17. Diz assim, ó. Primeira carta a Pedro 2,17. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então quer dizer que você não pode ficar falando mal de Dilma, você não pode ficar falando mal de Lula, você não pode ficar falando mal de Bolsonaro, porque você tem que honrar o rei. Isso é mandamento. Cuidado, viu, irmão? Ficar compartilhando mensagem no Zap. É por causa de democracia. Se é um reinado, eles cortavam a sua língua. Eu já expliquei sobre isso no canal. Democracia pode falar mal do rei à vontade, é antibíblico. Mas se é um reinado e você fala mal do rei, eles cortavam a sua língua.
Amém? Romanos 13, 1, 7 diz assim, ó: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está pondo contra a Deus que instituiu. Se você rebela contra a autoridade, você está rebeliando contra Deus, porque a Bíblia fala: não matarás, não adulterarás. Tudo a Constituinte brasileira é baseada na Bíblia. Não roubarás, né? Não matarás. Amém? Você está levantando contra Deus. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Tá vendo, irmão? Tem uma parte na Bíblia que Paulo fala assim: quer andar em paz, respeite as autoridades. Amém? E o apóstolo Paulo fala assim: seja submisso às autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Isso é mandamento. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser aqueles que praticam o mal. Aí temer, tipo assim, orar a Deus, arranca esse homem daí. Amém? Você quer viver livre do medo da autoridade? Aí, ó, pratique o bem, e ela o enaltecerá. Quer ficar sem medo da autoridade, irmão? Não roube, não mate, porque senão você vai para a cadeia, vai sofrer. Amém? Pois ela é serva de Deus para o seu bem. Todos que estão na cadeia, irmão, a maioria, eu sei que tem alguns que pode estar lá inocente, mas a maioria tem que pagar pelo que fez. Se tiver algum presidiário olhando esse estudo aí, meu irmão, você tem que pagar pelo que você fez. Deus agrada disso. Porque às vezes você tirou a vida de alguém, uma família inteira ficou lá chorando, pedindo justiça a Deus. Às vezes você furtou um carro de alguém, bateu, aí foi preso com um produto, você não trabalhou para ter aquele carro. Então, isso é bíblico. Amém? Pratica o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o bem. Está falando que a lei é serva de Deus para o bem. Imagina um mundo sem lei. Estrupador estrupando todo mundo, ladrão roubando tudo de todo mundo. O mundo tem que ter lei, irmão. Por isso que Deus, quando fez um homem, ele deu a lei. A lei nada mais é como manual de instrução do homem. Tem gente que fala que a lei foi quebrada. Difícil demais. Então vamos lá. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Aí, a lei não vai portar a espada sem motivo. Amém? Ainda que tiver, Deus vai tirar de lá. Se você estiver inocente, Deus vai tirar. Se você está aí é porque deve. É serva de Deus, agente da justiça, para punir o que pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E por isso também que vocês paguem imposto. Aí o bico de luz. Aí o bico de água. Vai pro inferno de cabeça. Aqui, ó. Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Aqui está falando temor, não é de Deus, não é das autoridades, viu? Chegar um polícia assim, senhor, pois não, vou encostar na parede, sim. Amém? Aqui está falando disso, pode observar lá, Romanos 13, 1, 7. Amém? Então, tributo, tributo, viu, irmãos? Colocou tributo lá porque eles gastou para pôr cano para a água chegar na sua casa, para tratar a água para chegar na sua casa. É nada mais justo que você pagar a água que você consome e a luz que você gasta. Amém? Atos dos Apóstolos 5:29 diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus que os homens. Amém? Aqui está falando sobre ordens espirituais. Os falsos profetas falam uma coisa e você tem que ler Bíblia, irmão. Amém? Para você obedecer a Deus que os homens. Amém? Por que eu fiz vários estudos aí? Que muita gente pode falar que é heresia. Por quê? Porque eu estou obedecendo a Deus. Eu vi que é bíblico e eu estou combatendo as heresias. Mais vale obedecer a Deus que os homens. Tem muito pastor aí dando ordem, irmão. Aqui na igreja eu vou liberar. A igreja não é sua não, irmão. A igreja é de Deus. Você não tem que liberar nada não. Amém? A igreja já está constituída por leis. Apóstolo Paulo, Pedro, os apóstolos. Como é que você vai liberar? Vai liberar nada não, rapaz. Vai ler Bíblia. Amém? 1 Timóteo 2, de 1 a 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim, ó: antes de tudo, recomendo que façais súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica,
com toda piedade e dignidade. Irmão, você sabia que tem que orar pelas autoridades governamentais? Pelos homens? Por que aquele malandro está importunando sua rua? Está roubando sua rua? Porque o senhor não orou para ele, para Deus converter ele. Por que aquela fofoqueira está falando mal de você? Porque o senhor não está orando para ela, para Deus converter ela. Por isso que falou, para que tenha uma vida pacífica. Por que o governo está corrupto? Porque a igreja está preocupada em assistir televisão e não está orando pelo governo. Por isso que está um governo corrupto. Aqui, ó, para que tenham uma vida tranquila e pacífica. Amém? Porque o seu Deus tem poder de converter eles, ou você não sabia disso. Amém? Mateus 22, 17 e 21 diz assim, ó: dizei nós, pois, qual a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Eles perguntou isso para tentar pegar o Senhor Jesus. Mostre-me a moeda usada no imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta inscrição? Esse retrato que está nela? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Bico de luz, bico de água, está respondido. Só pergunta, tá? Tem que pagar. Salmos 33, 12 diz assim, ó: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que lhe escolheu para lhe pertencer. O reinado de Cristo é o único reinado justo, irmão. Nós vamos ter que acompanhar Cristo em tudo. Amém? Mateus 28, 18 diz assim, ó: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada, alguém deu, viu, irmão? Tinha alguém maior que Jesus lá em cima. Amém? Foi-me dada, alguém deu. Senão ele falava, é minha. Não, ele falou, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Irmão, não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Esse versículo quer dizer isso. Amém? Filipenses 3,20 diz assim: toda cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. O que que Filipenses quis dizer isso? Os verdadeiros herdeiros da terra e herdeiros do mundo estão no céu. Os anjos, Jesus, os crentes salvos, a cidadania verdadeira está lá em cima. O verdadeiro reinado vai ser a nova Jerusalém. Amém? Provérbios 8, 15 e 16 diz assim, ó: por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio os nobres, todos os juízes na terra. Deus está falando aqui que não cai uma folha da árvore sem que ele queira, viu, irmão? Se o Bolsonaro ganhou, Deus sabe de todas as coisas. Se o Lula tinha ganhado naquela época, Deus sabe de todas as coisas. Aí você vai falar, irmão, Deus que põe os corruptos. Não, a pessoa se corrompe lá. Amém? E se Deus permitiu, ainda que for um mau governo, às vezes é para provar até a fé dos cristãos. Por exemplo, a igreja está aí, só com campanha de prosperidade. Na hora que viu um perseguidor, rapidinho todo mundo vai orar. Você acha que Deus é contra? Não. Tinha vezes que Deus levantava reis errados contra Jerusalém. Por quê? Até para pesar a mão no povo. Então Deus sabe tudo, tanto os bons como os ruins. Amém? Êxodo 22, 28. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Cheio de gente falando, essa Dilma maldita, esse Lula maldito, você está em pecado, você não pode nem tomar ceia. Diferente do reinado deles. Não pode amaldiçoar, é mandamento. O mesmo mandamento que manda não adulterar, está falando para não amaldiçoar. Você que fez coisas no Zap aí contra a Dilma e o Lula, você tem que pedir perdão. Contra o Bolsonaro, você tem que pedir perdão. Você é cristão, você não pode andar como o mundo anda. Amém? Então vamos lá, isso foi Êxodo, né? Provérbios 28, 15 diz assim: como um leão que ruge ou um urso feroz, é um ímpio que governa um povo necessitado. Olha para você ver. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Você vê, né? Todo mundo falou mal do Lula aí, mas diferente dele roubar, ele ajudou muita gente pobre. É difícil você governar um povo necessitado, porque você tem que ajudar. Deus está vendo, irmão. Se você não ajudar, o Lula roubou, mas ajudou. Tem muito governante aí que só mama, não ajuda ninguém.
Eu lembro que na época do Sarney tinha um ticket de leite, ticket de gás. Na época antes do Sarney, não lembro qual foi, era ditadura ainda, o João Figueiredo tinha a LBA, Legião Brasileira de Assistência. Eu lembro que minha família passava fome, nós tomávamos vitamina da LBA vermelha, mingau, sopa de feijão. Tem que ajudar os pobres, todo governo tem que ajudar os pobres. Amém? Provérbios 28:6. O governo sem discernimento aumenta a opressão, mas os que odeiam ganho honesto prolongarão o seu governo. O ganho desonesto prolongarão o seu governo. Deus está vendo tudo, irmão. Quem tira os corruptos de lá e põe à tona é Deus aqui, ó. O governante sem discernimento aumenta opressões. Amém? Aumenta opressões, porque não tem discernimento bíblico, não tem discernimento de amar o próximo. Mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Então quer dizer que um recado para o Bolsonaro: seja honesto, para você prolongar o seu governo. Amém? Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Tá vendo o que é um mau governo? O povo vai gemer, porque é uma pessoa que não ama o próximo, tá nem aí. O negócio dele é dinheiro na cueca, é mala de dinheiro escondido, igual aquele lá da Bahia, tinha milhares de reais lá num apartamento dele. Ele não quer nem saber para o hospital, para criancinha doente, para merenda escolar. O negócio dele é mamar o dinheiro. Amém? Provérbios 28:2 diz assim, ó: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém, e um líder sábio e insensato. Aqui, ó, os pecados de uma nação fazem mudar para sempre os governantes. Então quer dizer que todo mundo vai lembrar da corrupção do Lava Jato. E vai mudar para sempre. Os governantes vão ficar: não pode, se eu fizer igual eles, eu vou para cadeia. O Brasil vai cair. Aqui, ó, os que têm, sensato, né? Mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Na hora que chegar um político lá que fizer tudo certinho numa manada, a ordem dele vai se manter. Provérbios 16:10 diz assim: os lábios do rei falam com grande autoridade, sua boca não deve trair a justiça. Tá vendo aí, governantes? Tá vendo aí, Bolsonaro? Você não pode trair aquilo que você prega. Você pregou, você tem que viver. Provérbios 15:34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Aí, olha o mensalão, que vergonha que nós passamos no mundo inteiro. Dinheiro na cueca, mala de dinheiro com gerdal aí, ó. Passando vergonha. Uma vergonha. Tito 3, capítulo 3, 1-2. Tito, livro de Tito. Lembre a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes. Sejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Pacíficos. Esse trem de rebelião e para a Praça 7 quebrar tudo para tirar governo, a Bíblia está mandando ser pacífico. Espera Deus tirar. Amém? 2 Samuel, capítulo 22, versículo 3 e 4. O Deus de Israel falou: a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Deus vê tudo, irmão. Deus vê tudo. Salmos 94, 20 e 23. Salmos, capítulo 94, 20 e 23. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiça em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é minha torre segura, o meu Deus é a rocha e quem encontra o refúgio. Deus fará cair sobre eles seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor nosso Deus os destruirá. Tá vendo, irmão? Entrega na mão de Deus, não tem corrupto na cadeia, uma hora vai vir. Provérbios 31, 8, 9. Estou ficando meio sem ar. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e necessitados. Ó Deus mandando ele. Deuteronômio 1,13.
Escolham homens sábios, criteriosos e experientes, cada um com as suas tribos, e os colocarei chefes de vocês. Deuteronômio 1,13. A Bíblia fala que Moisés escolheu homens que corriam da avareza, viu, irmão? Por isso tem muito político aí que rouba, porque é avarento. Eu acho que todo mundo tem que escolher ministro, homens que não são avarentos. Apesar que política de hoje corrompe qualquer um. Tá cheio de crente que entra bonzinho lá e sai corrupto. Por isso que crente não pode misturar com a política. Provérbios 29,4. O rei exerce justiça e dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos leva a ruim. Não o suborno aí. Tem crente que gosta de suborno também na igreja. Cuidado, viu, meu irmão? Tá pregando a verdade, recebe uma cesta básica aí, já abole até o canal. Cuidado com o suborno, viu? Tem crente aí que tá pregando a verdade, aí recebe um dinheiro para comprar voto, abole os vídeos. Cuidado com o suborno, hein? Amém? Tá aí, irmão. Tem mais versículo, mas eu estou ficando sem ar. Tem uma outra página aqui que eu abri, tá até aqui, ó. Mas estou ficando sem ar, já deu para os irmãos entender. Política e crente, nos dias de hoje, não combinam, irmão. Vai passar prova, vai corromper. Amém? Tem muita gente que entra para a polícia militar e fica só lá dentro do departamento jurídico deles, porque se sair, se vê um matando, vai ter que corromper também. Se vê um recebendo suborno, vai ter que corromper também. Então tem certos tipos de serviço que não presta para crente. Amém? Você ficar muito certinho no lugar, irmão, vai passar prova. Pode até ficar, mas na hora que vê a malona de dinheiro, tem que ver qual espírito está na sua vida. Amém? Fica aí o estudo sobre política e o crente. Que Deus abençoe. Fica em paz, em nome de Jesus. Agora votar, irmão, abrir aspas aqui, o crente tem que votar, viu? O crente tem que votar. Aí não tem ninguém para votar, vota branco, nulo. Mas se é lei o crente votar, se no Brasil tem essa lei, o crente tem que votar. Amém, irmão? Agora, crente fazer boca de urna, irmão, espera essa boca de urna pro dia que Jesus estiver governando, viu, irmão? Porque às vezes você acha que a pessoa é boa, a pessoa vira uma corrupta, você vai acabar ajudando um lobão a entrar lá dentro, tá bom? Recebe uma cesta base aí, já vai fazer boca de urna. Vigia, viu, irmão? Isso também é suborno. Fica em paz, em nome de Jesus.